No coração isolado do Brasil, onde a civilização se desfaz em mata densa, existe um santuário batizado de Arca da Esperança. E naquela noite, a esperança parecia ter abandonado o lugar. A escuridão era rasgada não por um rugido de fúria, mas por algo muito mais assustador, um grito de pura agonia. Zola, uma leoa majestosa, com a força de 1000 tempestades em seus músculos, estava se partindo ao meio. Resgatada há menos de 1 ano das garras imundas de um circo clandestino, ela estava em trabalho de parto, mas algo estava terrivelmente errado. As contrações vinham em ondas violentas e erráticas, arrancando do fundo de sua garganta sons que faziam a equipe de veterinários recuar instintivamente. Eles observavam, impotentes, através das grossas grades de segurança, o pânico crescendo em seus rostos a cada espasmo que tomava o corpo do animal. Zola, que carregava na pele e na alma as cicatrizes de uma vida inteira de abusos, recusava-se a deixar qualquer um se aproximar. Para ela, a mão humana era sinônimo de dor, e o som da voz humana, o prelúdio do medo. Apenas um homem permanecia imóvel no limiar do perigo, a chuva fina da tempestade que se formava molhando seu rosto tenso. Arthur, o fundador do santuário. Um ex-biólogo de campo que havia trocado a segurança da burocracia governamental pela linha de frente da salvação animal. Ele era a única figura humana que Zola, em 1 ano de paciência infinita, aprendeu a tolerar. Talvez em algum lugar profundo de seu ser ferido, ela tivesse aprendido até a confiar. Vendo a vida da leoa e de seus filhotes se esvaindo a cada minuto, Arthur tomou a decisão que faria qualquer manual de segurança ser jogado pela janela. Uma decisão que contrariava todos os protocolos, toda a lógica, todo o instinto de autopreservação. Ele olhou para sua equipe, um aceno de cabeça silencioso que dizia tudo. Ele ia entrar. Para entender a coragem ou a loucura daquele ato, é preciso voltar no tempo. É preciso voltar ao dia em que Zola chegou à Arca da Esperança. Ela não parecia um animal. Era um feixe de nervos e agressividade pura, um emaranhado de pelo opaco, ossos salientes e um olhar tão vazio que parecia ter desistido da própria vida. Vinda de um circo itinerante, onde a performance era extraída com a ponta de chicotes e a fome era uma ferramenta de treinamento, ela não conhecia o toque sem dor, nem o som de uma voz humana que não fosse um comando ríspido. Para Arthur, Zola era o reflexo de todos os seus fracassos. De cada animal que ele não conseguiu salvar em sua carreira anterior, de cada relatório que ele escreveu e que foi engavetado por burocratas indiferentes. A reabilitação daquela leoa tornou-se sua obsessão pessoal, uma busca silenciosa por redenção. O que se seguiu foram meses de uma paciência quase divina. Arthur passava horas a fio sentado do lado de fora do recinto, sem fazer nada além de falar com ela em voz baixa e calma. Ele narrava seu dia, lia trechos de livros, contava histórias que ele mesmo inventava. Ele nunca forçou o contato, nunca exigiu uma reação. Ele apenas esteve lá, um ponto de presença constante e pacífica em um mundo que só lhe oferecera caos e violência. Aos poucos, ele aprendeu a ler a linguagem sutil de suas orelhas, o tremor quase imperceptível de sua cauda e a profundidade da respiração que indicava medo ou um raro momento de relaxamento. A primeira vitória foi celebrada em silêncio por toda a equipe. O dia em que Zola comeu a porção de carne deixada por Arthur na sua presença, sem soltar um único rosnado. Foi um marco. A segunda vitória foi ainda maior. O dia em que ela se deitou perto da grade enquanto ele estava lá, os olhos dourados fixos nele, não com ódio, mas com uma curiosidade cautelosa. Era como se uma muralha invisível, construída com os tijolos do trauma, estivesse finalmente começando a ruir. A gravidez, descoberta tardiamente durante um dos raros momentos em que ela permitiu uma sedação leve para exames, foi uma surpresa agridoce. Era a promessa de uma nova vida, de um futuro que parecia impossível. Mas era também um risco imenso para uma fêmea tão fragilizada física e psicologicamente. Ninguém sabia quem era o pai. Provavelmente outro leão do mesmo circo, mas isso não importava. O que importava era a vida que crescia dentro dela,
uma pequena chama de esperança em meio a tanta escuridão. E era essa chama que, naquela noite de tempestade, ameaçava se apagar para sempre. Mas a escuridão que se avizinhava sobre a Arca da Esperança não vinha apenas da tempestade no céu. Vinha também dos envelopes acumulados na mesa do escritório de Arthur. Contas de ração, medicamentos, manutenção. Cada um era um pequeno lembrete de que o santuário operava no fio da navalha, dependendo de doações que mal cobriam os custos de um mês para o outro. A paixão de Arthur salvava almas, mas não pagava boletos. Cada animal ali era uma promessa, e cada promessa tinha um preço. Essa era a verdade crua que o assombrava nas madrugadas insones. E como se a pressão financeira não fosse suficiente, uma nova sombra começou a pairar sobre o santuário. Uma sombra com nome e cargo: Fiscal Moraes, um inspetor de órgãos ambientais, um homem de meia idade com um olhar cético e um apego quase religioso aos regulamentos. Moraes não via animais, via passivos, não via vínculos, via riscos, e na Arca da Esperança ele via uma bomba-relógio. Suas visitas, antes esporádicas, tornaram-se frequentes, quase semanais. Ele caminhava pelas instalações com uma prancheta na mão, anotando cada grade que parecia minimamente gasta, cada protocolo que ele considerava pouco ortodoxo. O foco principal de sua desaprovação era, claro, a relação de Arthur com Zola. Ele observava de longe, com os braços cruzados, enquanto Arthur se sentava perto da jaula, conversando com a leoa. Para Moraes, aquilo não era reabilitação, era imprudência. Era uma quebra flagrante do distanciamento profissional que os manuais exigiam. Senhor Arthur, ele dizia com uma voz desprovida de emoção, o senhor está criando um precedente perigoso. Esses animais são selvagens. Um dia, o instinto vai falar mais alto que essa sua. Amizade. Arthur tentava explicar. Tentava falar sobre trauma, sobre a necessidade de reconstruir a confiança que os humanos haviam destruído. Mas suas palavras batiam na parede de burocracia de Moraes e voltavam vazias. A ameaça, no início velada, tornou-se explícita. A interdição do santuário, a remoção dos animais para instalações governamentais. Para o inspetor, era uma questão de seguir o procedimento. Para Arthur, era uma sentença de morte em vida para aqueles seres. Ele conhecia essas instalações, jaulas de concreto, tratamento impessoal, onde animais como Zola, que precisavam de cuidado psicológico, seriam simplesmente esquecidos, tornando-se apenas um número em um relatório. Ao mesmo tempo em que a pressão legal se fechava sobre ele, a saúde de Zola se tornava um enigma cada vez mais preocupante. A gravidez, que deveria ser um sinal de vida, parecia estar drenando-a de dentro para fora. Havia dias em que ela caía numa apatia profunda, deitando-se num canto do recinto e recusando-se a comer, o olhar dourado novamente vazio, como no dia em que chegou. Nesses dias, o coração de Arthur se partia. Depois, sem aviso, vinham os surtos de agitação. Ela andava de um lado para o outro, rosnando para as sombras, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. A equipe veterinária estava de mãos atadas. Realizar exames detalhados era quase impossível. Sedá-la novamente era um risco muito grande para os filhotes. Eles suspeitavam de complicações, talvez uma má formação, talvez uma infecção, mas não havia como confirmar. Cada dia que passava era uma contagem regressiva para um desastre que ninguém sabia como evitar. A pressão externa do inspetor e a pressão interna da condição de Zola estavam esmagando Arthur, comprimindo o ar em seus pulmões. Ele se sentia encurralado, lutando uma guerra em duas frentes, com o futuro de dezenas de vidas pesando sobre seus ombros. A Arca da Esperança, seu refúgio, estava se tornando sua prisão. E a noite da tempestade estava cada vez mais próxima. E a noite da tempestade chegou, não como uma ameaça distante, mas como um exército que toma uma cidade de assalto. O céu, antes cinzento, tornou-se um hematoma roxo e preto, e as primeiras gotas de chuva caíram pesadas, como se chorassem pelo que estava por vir. Foi então que o primeiro rugido cortou o ar, diferente de todos os outros. Não era de dor ainda, mas um som baixo, gutural,
O som de um corpo se preparando para uma guerra interna. Zola começou a andar em círculos, o ritmo frenético de suas patas marcando o chão lamacento. A equipe se mobilizou, luzes de emergência foram acionadas, e o rádio no ombro de Arthur começou a crepitar com as vozes tensas dos veterinários. Mas todos sabiam que estavam assistindo a uma peça de teatro do outro lado de um abismo. O trabalho de parto que se seguiu foi uma visão do inferno. As contrações não vinham em ondas rítmicas de vida, mas em espasmos violentos que arqueavam as costas de Zola, arrancando dela gritos que pareciam rasgar sua própria garganta. Eram convulsões de agonia. A cada grito, ela se jogava contra as grades, não com a intenção de escapar, mas como se procurasse uma dor externa para suplantar a tortura interna. A equipe veterinária, liderada pela experiente doutora Helena, gritava diagnósticos e sugestões uns para os outros, mas suas palavras eram inúteis. A dilatação não progride. Os batimentos do filhote estão caindo. Ela vai entrar em choque. Eram médicos sem pacientes, cirurgiões de mãos atadas, observando a morte chegar em câmera lenta. Arthur permaneceu em seu posto imóvel, a chuva escorrendo por seu rosto e se misturando com um suor frio que ele nem percebia. Cada grito de Zola era uma faca em seu peito. Ele via nela não apenas um animal, mas o símbolo de sua promessa. Uma promessa de que ali, na Arca da Esperança, o sofrimento teria um fim. E ele estava falhando. A voz do fiscal Moraes ecoava em sua mente, fria e acusadora. Esses animais são selvagens. O instinto vai falar mais alto. Talvez ele estivesse certo. Talvez a proximidade que ele construiu fosse uma ilusão. Mas então, em um breve intervalo entre duas contrações devastadoras, Zola olhou para ele. Seus olhos dourados, turvos de dor, encontraram os dele através da grade e da chuva. E naquele olhar, Arthur não viu um predador selvagem. Ele viu um pedido de ajuda. Foi o suficiente. A lógica se desfez. O medo recuou. Os protocolos se tornaram apenas papel sem valor. Ele se virou para sua equipe, que o olhava com uma mistura de pavor e súplica. "Preparem o kit de emergência, eu vou entrar", ele disse, sua voz firme, cortando o som da tempestade. Um silêncio chocado caiu sobre eles. Doutora Helena deu um passo à frente. "Arthur, você não pode. É suicídio. O estresse, a dor. Ela vai te matar antes que você chegue perto." Mas Arthur já não ouvia. Ele pegou o pesado molho de chaves do gancho. Cada passo em direção ao portão do recinto parecia pesar uma tonelada. O som metálico da chave girando na fechadura foi o som mais alto daquela noite, um ponto final em qualquer debate. A porta de metal pesado rangeu ao se abrir, um convite para o perigo. Arthur entrou, deixando para trás o mundo das regras e da segurança. Dentro do recinto, o ar era denso, carregado com o cheiro de terra molhada, de medo e de sangue. Ele ergueu uma lanterna de emergência e o facho de luz trêmulo encontrou Zola, encolhida no canto mais distante. Um rosnado baixo vibrou do peito dela. Um aviso final. Qualquer movimento brusco, qualquer sinal de ameaça, e tudo acabaria ali. Mas Arthur não fez nenhum movimento brusco. Ele fez o que vinha fazendo há 1 ano. Ele se ajoelhou na lama, a uma distância segura, e começou a falar. Com a mesma voz calma e baixa de sempre, ele contou a ela sobre a chuva, sobre como as árvores pareciam mais verdes, sobre como tudo ficaria bem. Lentamente, milímetro por milímetro, ele se aproximou. O rosnado não cessou, mas também não aumentou de intensidade. Ele podia ver o corpo dela tremendo, não apenas de dor, mas de um esforço monumental para decidir entre o instinto de atacar e a memória da confiança. E a memória venceu. Quando ele estava perto o suficiente para tocá-la, Zola abaixou a cabeça, um suspiro exausto escapando de seus pulmões. Arthur estendeu a mão, não com a arrogância de um dominador, mas com a humildade de quem pede permissão. Seus dedos tocaram o pelo molhado e tenso. E a leoa não o atacou. Ela se entregou. Com a ajuda da equipe que o guiava pelo rádio, Arthur conseguiu examinar Zola. Ele sentiu o pequeno corpo do primeiro filhote, mal posicionado. Com uma delicadeza que parecia impossível para suas mãos grandes e calejadas, ele a ajudou.
Minutos depois, sob a luz fraca da lanterna, um pequeno filhote, frágil e ensanguentado, veio ao mundo. Por um instante, houve um suspiro coletivo de alívio. A equipe comemorou pelo rádio. Arthur sentiu uma onda de triunfo, mas a celebração foi curta. Zola deu um grito ainda mais agudo que os anteriores, e seu corpo foi tomado por outra contração violenta. Ela não estava relaxando. Sua agonia não havia terminado. Havia algo mais. Algo ainda estava lá dentro. Com o coração martelando contra as costelas, Arthur voltou a examiná-la. Seu rosto estava franzido em confusão e medo. O primeiro filhote estava fora, então o que poderia ser? Ele tateou cuidadosamente, seguindo o canal de parto, esperando sentir outro filhote. Mas seus dedos não encontraram a maciez de um corpo vivo. Eles tocaram algo duro, algo áspero e estranhamente familiar. Não era osso, não era tecido. Era algo que não pertencia à natureza, algo que não deveria, sob nenhuma circunstância, estar dentro do corpo de uma leoa. Com a respiração suspensa e o sangue gelando em suas veias, ele percebeu que estava segurando uma obstrução. E com a equipe assistindo em um silêncio aterrorizado do outro lado do rádio, ele se preparou para puxar aquele segredo sombrio para a luz. Com os dedos firmes, mas trêmulos, ele segurou a forma dura e irregular. Puxou com uma suavidade cirúrgica, sentindo a resistência dos tecidos internos, o corpo de Zola se contraindo em uma última onda de dor. Pelo rádio, o silêncio era absoluto, um vácuo preenchido apenas pelo som da chuva e pela respiração ofegante de Arthur. O mundo inteiro parecia ter parado de girar, esperando por aquele momento. Lentamente, o objeto começou a ceder. Coberto de sangue e fluidos, ele emergiu para a luz trêmula da lanterna. Não era outro filhote. Não era um tumor. Não era nada que pertencesse à biologia de um ser vivo. Arthur o depositou na lama ao seu lado, o coração batendo descontrolado. Era um emaranhado de couro velho, endurecido e deformado, com uma fivela de metal enferrujada presa a ele. Ele limpou um pouco do sangue com a luva, e a forma se tornou inconfundível. Uma coleira. Uma velha e surrada coleira de cachorro. O choque que atravessou a equipe pelo rádio não foi um grito, mas um suspiro coletivo. Um som de incredulidade e horror. Doutora Helena foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz embargada. Uma coleira? Arthur, o quê? Como isso é possível? Mas Arthur não respondeu. Ele estava paralisado, olhando para aquele objeto absurdo e depois para Zola, que agora respirava fundo, exausta, mas visivelmente aliviada de uma pressão que a atormentava. O pequeno filhote, esquecido por um instante, se aninhou contra o corpo da mãe. Naquele momento, sob a luz da lanterna, a história de Zola se partiu em duas, o antes e o depois daquela descoberta. A agressividade, a apatia, a gravidez complicada. Tudo começou a se reconfigurar na mente de Arthur. Não era apenas o trauma genérico do circo. Havia algo mais, uma dor específica, uma ferida tão profunda que ela a engoliu, literalmente. Aquele pedaço de couro não era apenas um bloqueio físico, era a chave para um segredo que a leoa guardava em seu corpo. A noite se arrastou em um borrão de cuidados veterinários e adrenalina. Zola e seu filhote foram estabilizados, mas a mente de Arthur estava a quilômetros de distância, presa à imagem daquela coleira. Assim que o sol nasceu, cinzento e lavado pela chuva, ele iniciou uma investigação frenética. Aquele objeto era uma pergunta que exigia uma resposta. Ele passou horas no telefone, acionando velhos contatos de sua época no governo, ex-colegas, ativistas e informantes, que conheciam os meandros sombrios do mundo dos circos clandestinos. Ele descrevia a coleira, perguntava sobre o histórico do circo de onde Zola viera, um estabelecimento de 5ª categoria que havia sido desmantelado pouco depois do resgate. As primeiras ligações foram becos sem saída. Ninguém se lembrava de detalhes, apenas da crueldade habitual. Mas Arthur não desistiu. Havia uma obsessão em seus olhos, a mesma que o guiou na reabilitação de Zola. Ele sentia que devia isso a ela. Finalmente, uma pista surgiu.
Um ex-tratador, um homem idoso com a voz cansada e cheia de arrependimento, atendeu ao telefone. Quando Arthur mencionou a leoa, o homem ficou em silêncio por um longo tempo. Zola, ele murmurou. Eu me lembro dela. A leoa triste. Arthur sentiu um arrepio. Ele perguntou sobre outros animais, sobre qualquer coisa fora do comum. E então o homem contou. Ele falou sobre uma cadela vira-lata, magra e assustada, chamada Luna. Ela vivia numa jaula imunda, exatamente ao lado da de Zola. 2 prisioneiras, uma rainha da selva e uma vira-lata sem nome, compartilhando o mesmo destino de miséria. O tratador descreveu como, através das grades, as 2 formaram um laço que ninguém conseguia entender. Elas passavam horas deitadas, cada uma de um lado da grade, o mais perto que podiam uma da outra. Eram a única fonte de conforto em um universo de dor. Luna, contou o homem, usava uma coleira de couro velha que o dono do circo nunca se deu ao trabalho de tirar. O quebra-cabeça começou a se montar na mente de Arthur, cada peça trazendo uma nova onda de horror. Ele perguntou o que havia acontecido com Luna. A voz do tratador falhou. Ele contou que Luna também teve filhotes, numa ninhada fraca e doente. O dono do circo, vendo-os como mais bocas inúteis para alimentar, os descartou. A palavra que ele usou fez o estômago de Arthur revirar. Pouco depois da perda de seus filhotes, Luna adoeceu, parou de comer, definhou rapidamente e em poucos dias morreu em sua jaula. Zola, do outro lado da grade, assistiu a tudo. O tratador disse que após a morte de Luna, a leoa entrou em um estado que ele nunca tinha visto. Ela rugia por dias a fio, um som de luto tão profundo que assustava até os outros animais. Depois caiu em um silêncio apático. Foi nessa época que a coleira de Luna desapareceu. Ninguém deu importância. Acharam que algum funcionário a havia jogado fora junto com o corpo da cadela. Arthur desligou o telefone, o corpo tremendo. Ele olhou pela janela de seu escritório para o recinto de Zola, onde ela agora lambia seu filhote com uma ternura que ninguém jamais vira nela. A verdade o atingiu com a força de um soco. Zola, em seu desespero avassalador, ao ver sua única amiga ser levada, engoliu a única coisa que restou dela. A coleira. Aquele objeto dentro dela não era lixo, era um memorial. Era a manifestação física de um trauma psicológico tão profundo que desafiava a compreensão humana. Seus problemas de saúde, seu comportamento errático, a agressividade intercalada com uma tristeza mortal. Tudo fazia sentido. Ela não estava apenas dando à luz seus próprios filhotes. De alguma forma, em sua mente ferida, ela estava revivendo a perda de outra família, a de sua amiga. Aquele parto não foi apenas o nascimento de uma nova vida, foi a expulsão de uma velha morte que ela carregava dentro de si. E Arthur, ao puxar aquele objeto, não apenas salvou sua vida física. Ele, sem saber, havia tocado na fonte de sua dor mais secreta e sombria. A revelação caiu sobre a equipe da Arca da Esperança como um segundo trovão naquela noite, mais silencioso, porém infinitamente mais devastador que o primeiro. A história de Zola e Luna se espalhou pelo santuário em sussurros chocados. A coleira, agora limpa e guardada como uma relíquia macabra no escritório de Arthur, era um testemunho mudo de uma amizade que a crueldade humana não conseguiu apagar. De repente, cada rosnado, cada dia de apatia, cada olhar perdido de Zola ganhava um contexto trágico. Ela não era apenas uma leoa traumatizada, era uma enlutada, carregando o peso de uma perda que ninguém sequer suspeitava. Arthur sentia como se tivesse falhado com ela de uma forma fundamental. Ele havia cuidado de seu corpo, mas não fazia ideia da ferida que ela carregava na alma. A quietude que se instalou no santuário nas horas seguintes não era de paz, mas de um respeito pesado. A equipe se movia com mais delicadeza, falava em tons mais baixos, como se estivessem na presença de um luto sagrado. O pequeno filhote, alheio a tudo, mamava com vigor, uma pequena e inocente vírgula de vida em uma longa sentença de dor. Mas o mundo fora dos portões da Arca da Esperança não operava com base em empatia ou luto.
Operava com base em relatórios, protocolos e responsabilidades. A entrada de Arthur no recinto, embora tenha salvado 2 vidas, foi uma quebra de procedimento tão grave que não podia ser ignorada. Alguém, seguindo as regras à risca, havia reportado o incidente. E a resposta do sistema não tardou. Foi no final da tarde do dia seguinte que o carro oficial, cinza e sem alma, surgiu na estrada de terra que levava ao santuário. O fiscal Moraes desceu do veículo, o rosto ainda mais impassível que o normal. Ele não trazia uma prancheta desta vez. Trazia um envelope pardo, selado, que segurava com a formalidade de um carrasco. Arthur o encontrou na entrada, o cansaço de uma noite sem dormir marcando seu rosto. Ele sabia o que estava por vir. Não houve cumprimentos. Moraes foi direto ao ponto, a voz cortante como vidro quebrado. Senhor Arthur, fui informado do incidente de ontem à noite. Sua entrada não autorizada no recinto de um predador de grande porte durante um procedimento de alto estresse. Arthur não tentou se defender, apenas assentiu, exausto. Eu salvei a vida dela e do filhote. O senhor violou o artigo 32 do Regulamento de Segurança para Santuários, continuou Moraes, como se lesse um texto invisível. O senhor se colocou em risco mortal e, por extensão, colocou em risco a integridade de toda a operação. Esta sua abordagem sentimental já foi longe demais. Foi então que ele estendeu o envelope. Isso é uma ordem judicial. Com base no meu relatório sobre as condições de risco e a quebra flagrante de protocolo, o órgão ambiental determinou a remoção imediata da leoa e de seu filhote. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Remover Zola? Agora? Depois de tudo o que descobriram? Remover para onde? Ele conseguiu perguntar à voz rouca. Para uma instalação governamental de segurança máxima, onde ela receberá os cuidados adequados sem representar uma ameaça para a equipe, respondeu Moraes com frieza. Arthur riu, um som seco e sem humor. Cuidados adequados? Você quer dizer uma jaula de concreto, onde ela será um número, onde ninguém vai entender que ela acabou de perder a única amiga que já teve na vida e carregou o luto dentro do próprio corpo. Você vai matá-la, Moraes, não com uma injeção, mas aos poucos, dia após dia. O fiscal não se abalou. Sentimentalismo não salva vidas, Sr. Arthur. Protocolos, sim. O que o senhor fez foi a prova final de que este lugar é administrado com o coração e não com a razão. E na nossa linha de trabalho isso é o mesmo que incompetência. O dilema final se apresentou a Arthur de forma esmagadora, um abismo se abrindo à sua frente. A lei, fria e inflexível, estava ali, na forma daquele homem e daquele pedaço de papel. A lei exigia que ele entregasse Zola, que ele a condenasse a uma vida que seria pior que a morte, apenas para salvar a estrutura física do seu santuário. Por outro lado, havia a promessa que ele fez a si mesmo, a promessa silenciosa que fez àquela leoa no dia em que a viu pela primeira vez. A promessa de que ali ela estaria segura. A escolha era devastadora. Entregar Zola, traindo tudo em que acreditava, ou desafiar a ordem judicial, barricar-se e perder não apenas a leoa, mas todo o santuário, condenando todos os outros animais junto com ela. Era o confronto final entre a frieza da regra e a complexidade da compaixão, entre a lei dos homens e a lei não escrita da lealdade a uma vida que ele jurou proteger. Moraes olhou para o relógio. A equipe de transporte chegará em 48 horas. Espero que tudo esteja pronto. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, deixando Arthur sozinho com a ordem judicial nas mãos, o papel tremendo como uma folha em meio à tempestade que agora se formava dentro dele. 48 horas. O tempo, que antes se media pelo ciclo do Sol e da Lua, agora se resumia a um número cruel, uma contagem regressiva para o fim. Arthur ficou parado por um longo tempo, o papel da ordem judicial se enrugando em sua mão suada, muito depois do carro de Moraes ter desaparecido na poeira da estrada. O som dos animais do santuário, que normalmente era a trilha sonora de sua vida, de repente soava como um coro de acusações. Ele havia falhado com todos eles.
Ele caminhou sem rumo pelas alamedas do santuário, o coração pesado como uma âncora. Passou pelo recinto dos macacos prego, que o observaram com seus olhos inteligentes e curiosos. Passou pelo grande viveiro das araras, cujas cores vibrantes pareciam zombar da escuridão que se abatia sobre sua alma. Cada animal ali tinha uma história, uma cicatriz, uma promessa de uma segunda chance que agora parecia uma mentira. E então ele parou, a uma distância segura, diante do recinto de Zola. Ela estava deitada, o corpo maciço relaxado pela primeira vez em meses. O pequeno filhote, uma miniatura perfeita de sua força, dormitava enroscado em sua pata. Zola ergueu a cabeça lentamente e seus olhos encontraram os de Arthur. Não havia mais o brilho febril da dor, nem a sombra vazia da apatia. Havia uma calma, uma quietude profunda. E naquele olhar, Arthur viu o tamanho de sua traição iminente. Entregá-la seria quebrar o único pacto de confiança que ela havia refeito com o mundo. Seria provar de uma vez por todas que os humanos eram incapazes de lealdade. A noite caiu, mas não trouxe descanso. Arthur se trancou em seu pequeno escritório, a luz da lâmpada amarela criando longas sombras que dançavam como fantasmas. Sobre a mesa, ao lado da pilha de contas não pagas e da ordem judicial, repousava a coleira. Ele a pegou nas mãos. O couro era áspero, o metal frio. Ele podia quase sentir a história pulsando nela. A história de duas almas aprisionadas que encontraram consolo uma na outra. Uma história de amizade e luto que transcendia a barreira das espécies. Ele pensou em suas opções, e cada uma delas era um caminho para a ruína. Lutar na justiça levaria meses, talvez anos. Ele tinha menos de 2 dias. Desobedecer à ordem, barricar-se, transformaria a Arca da Esperança em um circo midiático e ele terminaria preso, rotulado como um fanático perigoso. O santuário seria fechado, e todos os animais, não apenas Zola, seriam redistribuídos para o inferno burocrático de onde ele os havia resgatado. O sistema o havia encurralado. Moraes estava certo em uma coisa. O coração não vencia a burocracia. Protocolos não sentem. Papéis não sangram. Foi então, segurando aquele pedaço de couro, que uma outra ideia começou a se formar. Uma ideia desesperada, talvez inútil, mas era a única arma que ele tinha. Se o sistema era impessoal e frio, ele não lutaria contra o sistema. Ele falaria com as pessoas. A lei era cega para a dor de Zola, mas as pessoas não seriam. Uma história como aquela não poderia ser ignorada. Ele vasculhou uma gaveta velha, o coração acelerado por um fio de esperança. Encontrou um cartão de visitas amarelado. Clara Mendes, jornalista. Ela havia escrito uma matéria sobre o santuário 1 ano antes. Arthur se lembrava dela. Diferente dos outros repórteres que buscavam apenas a imagem de um predador feroz, Clara havia se sentado com ele por horas, querendo entender a psicologia dos animais, a filosofia por trás do resgate. Ela tinha um olhar que via além da superfície. Com as mãos trêmulas, ele discou o número. A chamada caiu na caixa postal. O desespero o atingiu como uma onda fria. Ele tentou de novo, e de novo. Na quarta tentativa, uma voz sonolenta e um pouco irritada a atendeu. Alô? Clara, é o Arthur, da Arca da Esperança. Houve uma pausa. Ele podia ouvi-la se sentando, a mente clareando. Arthur? Aconteceu alguma coisa? São quase 2 da manhã. A voz dele falhou. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Aconteceu tudo, Clara. Eu preciso de ajuda, não para mim, para ela. E então, ele despejou tudo. A história inteira, sem pausas, a voz embargada pela exaustão e pela emoção. Ele falou sobre o parto na tempestade, sobre a decisão de entrar na jaula, sobre o objeto que ele puxou de dentro dela. Ele falou sobre a coleira, sobre a investigação, sobre a cadela Luna e seus filhotes. E, por fim, sobre a visita de Moraes e a ordem de remoção. O relógio estava correndo. Do outro lado da linha, o silêncio era profundo. Por um momento, Arthur pensou que ela havia desligado, que sua história soara como o delírio de um homem exausto. Mas então a voz dela voltou.
E não era mais sonolenta. Era afiada, focada, carregada de uma intensidade que fez o coração de Arthur dar um salto. Arthur, não faça nada. Não fale com mais ninguém. Onde você está agora? No meu escritório. No santuário. Fique aí. Estou saindo de casa agora. Levo umas 3 horas para chegar. Apenas me prometa uma coisa, não desista. Segure as pontas até eu chegar. Essa história não vai morrer no escuro. Desligar o telefone foi como soltar a respiração depois de minutos debaixo d'água. Arthur ficou ali, na penumbra do escritório, o aparelho ainda na mão, a promessa de Clara ecoando no silêncio. Uma promessa. Era tudo o que ele tinha, um fio de esperança tecido no meio da madrugada, contra uma parede de burocracia e prazos fatais. As 3 horas seguintes foram as mais longas de sua vida. Ele não conseguiu pregar os olhos. Fez uma garrafa de café forte e ficou andando de um lado para o outro, a mente girando em um turbilhão de cenários, cada um pior que o outro. E se Clara não conseguisse chegar? E se, ao ouvir a história pessoalmente, ela a achasse inverossímil, exagerada? E se a matéria saísse, mas ninguém se importasse? O mundo estava cheio de tragédias. A história de uma leoa e uma cadela seria apenas mais uma gota num oceano de dor. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de um laranja melancólico, ele ouviu o som. O ruído de pneus no cascalho, um som estranho àquela paisagem de sons da natureza. Um carro compacto, coberto de poeira da estrada, parou em frente ao escritório. Clara Mendes saiu. Ela não parecia uma jornalista em busca de um furo. Parecia uma soldada chegando para uma batalha. Tinha olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito, mas seus olhos eram vivos, intensos, focados. Ela não perdeu tempo com formalidades. Apertou a mão de Arthur com firmeza. Me conte tudo de novo, desde o começo, e não omita nenhum detalhe. Eles se sentaram no escritório apertado. Arthur, abastecido pelo café e pela adrenalina, narrou a história mais uma vez. Mas desta vez não era um apelo desesperado ao telefone. Era um testemunho. Ele falou da chegada de Zola, dos meses de paciência, da tempestade, da decisão de entrar. E então ele se levantou. Abriu uma pequena caixa de madeira sobre a estante e tirou de lá a coleira. Ele a colocou sobre a mesa, entre os dois. O objeto parecia sugar toda a luz da sala. Clara se inclinou para a frente sem tocá-lo. Seus olhos de repórter experiente analisaram cada detalhe. O couro gasto, a fivela enferrujada, as marcas que poderiam ser de dentes. Ela não disse nada por um longo tempo. Apenas olhou como se pudesse ler a história de Luna e Zola naquelas ranhuras. Finalmente, ela ergueu o olhar para Arthur. Eu preciso de fotos, de Zola, do filhote, e disso, ela disse, apontando para a coleira. E preciso de um lugar para trabalhar, rápido. O que se seguiu foi uma operação de guerra contra o tempo. Enquanto Arthur a levava para fotografar Zola e o filhote de uma distância segura, Clara já estava no telefone com seu editor, a voz baixa, mas cheia de uma urgência que não admitia recusas. Esqueça a pauta da primeira página. Eu tenho a história. Não, não é política, é maior que isso. De volta ao escritório, ela abriu seu notebook e o mundo exterior invadiu o santuário. O som de sua digitação era como uma metralhadora, rápido, preciso, cada palavra uma bala disparada contra a indiferença. Arthur observava, fascinado e aterrorizado. Ele via a história de Zola, um segredo tão íntimo e doloroso, sendo transformada em parágrafos, formatada para consumo público. Era uma violação necessária, uma exposição brutal para salvar uma vida. Clara não escrevia apenas um artigo, ela tecia uma narrativa. Ela começou com a imagem da coleira, o objeto impossível. Depois voltou para a amizade improvável nas jaulas do circo. Ela descreveu o luto da leoa de uma forma que não permitia que o leitor a visse como um animal, mas como um ser capaz de um sentimento profundo e devastador. Ela contrastou a compaixão de Arthur com a frieza burocrática do fiscal Moraes, transformando o conflito em uma fábula moderna sobre o que significa, de fato, ser humano. As horas voavam. O prazo de 48 horas agora era de pouco mais de um dia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade,
Clara parou de digitar. Ela virou o notebook para Arthur. Na tela, uma prévia da matéria online. O título era simples, mas poderoso. O coração da leoa. Abaixo, uma foto da coleira ao lado do pequeno filhote de Zola, que a cheirava com curiosidade. Está pronto, disse Clara. A voz cansada, mas firme. Vamos soltar no mundo. Arthur apenas assentiu, incapaz de falar. Com um clique, a história deixou de ser deles. Pertencia a todos. Ele viu a página ser publicada no portal de notícias, um dos maiores do país. Por alguns minutos, nada aconteceu. O silêncio era ensurdecedor. O medo voltou a se instalar no peito de Arthur. E se ninguém se importasse? E então, no canto da tela, um pequeno número começou a mudar. O número de compartilhamentos. Primeiro, 10. Depois, 100. Logo, 1000. Uma pequena faísca tinha sido lançada na escuridão digital. A questão era se ela se tornaria uma fogueira a tempo de iluminar o caminho, ou se seria apenas mais uma luz fraca, engolida pela noite que se aproximava. A resposta não veio em horas. Veio em minutos. A faísca não se tornou uma fogueira. Tornou-se um incêndio florestal que varreu o país. A história de Zola e Luna saltou das telas dos celulares e invadiu as conversas nos cafés, nos escritórios, nos jantares de família. Não era mais sobre um animal. Era sobre amizade, sobre luto, sobre a crueldade silenciosa que acontece longe dos olhos do público. Grandes portais de notícia replicaram a matéria de Clara. Canais de televisão enviaram equipes para a porta do santuário, que agora estava fechada, não por desafio, mas para proteger Zola do circo que se formava do lado de fora. A hashtag #UrnosSomosTodosZola dominou as redes sociais. Fotos da coleira ao lado do pequeno filhote se tornaram um símbolo viral de uma dor que todos, de alguma forma, conseguiam entender. O impacto atingiu o órgão ambiental como um maremoto. Os telefones não paravam de tocar. A caixa de entrada de e-mails do diretor da agência travou sob o peso de milhares de mensagens. Deputados, celebridades e ativistas de renome nacional começaram a se manifestar, exigindo uma reavaliação do caso. O fiscal Moraes, um homem que vivia no mundo preto e branco dos regulamentos, de repente se viu afogado em um mar cinzento de emoção pública. Seu relatório, antes uma arma de poder burocrático, agora era visto como um atestado de frieza e insensibilidade. A pressão se tornou insustentável. Faltando menos de 12 horas para o prazo final, o telefone de Arthur tocou. Era um número desconhecido de Brasília. Ele atendeu, o coração na garganta, com Clara ao seu lado, segurando a respiração. Não era a voz de Moraes, era a voz de um superior, um homem com um tom cansado, de quem passou as últimas 24 horas em reuniões de gerenciamento de crise. Senhor Arthur? Disse a voz. Houve uma reavaliação do caso de Zola, levando em conta os novos fatos sobre seu histórico de trauma. A ordem de remoção foi suspensa, por tempo indeterminado. Um silêncio preencheu o pequeno escritório. Arthur não conseguiu responder. Ele apenas fechou os olhos e uma única lágrima, pesada de exaustão e alívio, escorreu por seu rosto. Clara colocou a mão em seu ombro, um gesto de vitória compartilhada. A lei dos homens, por uma vez, havia se curvado à lei do coração. Semanas depois, o sol da manhã banhava a Arca da Esperança, em uma luz dourada e pacífica. O santuário, que antes vivia à beira do abismo financeiro, agora recebia um fluxo sem precedentes de doações de pessoas de todo o Brasil e do mundo, garantindo seu futuro por anos. A história de Zola não apenas salvou a si mesma, salvou a todos. Arthur observava de uma distância segura. O filhote de Zola, agora forte e curioso, brincava com um galho desajeitado e cheio de vida. Zola estava deitada, o pelo brilhante sob o sol, o olhar atento sobre sua cria. Em dado momento, ela ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Arthur do outro lado da cerca. E pela primeira vez em seu olhar não havia medo, nem dor, nem a sombra do trauma. Havia algo que se assemelhava a um profundo e silencioso reconhecimento. Um entendimento que nenhuma palavra poderia traduzir. A história de Zola e Luna mudou mais do que o destino de um santuário.
Ela abriu um debate nacional sobre a vida emocional dos animais e a complexidade de seus traumas. Inspirou novas políticas de reabilitação, mais focadas na psicologia do que apenas na contenção física. A leoa que carregou o luto dentro de si ensinou a um país inteiro que as feridas mais profundas nem sempre deixam cicatrizes visíveis. No pequeno escritório de Arthur, agora reformado e organizado, há uma pequena vitrine de madeira na parede. Dentro dela, sob uma luz suave, repousa uma velha coleira de couro com uma fivela enferrujada. Não como um troféu de um resgate perigoso ou um lembrete de uma noite de terror, mas como um memorial sagrado. Um monumento a uma amizade que transcendeu espécies, que sobreviveu à crueldade e que provou que, às vezes, para curar uma ferida, é preciso primeiro ter a coragem de ouvir a história que ela conta. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.